O que transformou a minha vida para sempre e o que me leva a ajudar tantas pessoas hoje, o que me motiva a fazer tudo isso que eu faço. Eu vou te mostrar algumas coisas que eu nunca mostrei antes, tá? Eu vou tentar espelhar aqui e te mostrar inclusive alguns vídeos que da época que eu vim de lá para cá e o que aconteceu, tá? O que transformou de verdade e o que me motiva hoje. E além de tudo, vai ter uma participação especial, mais do que especial, tá? Que deve estar lá comemorando o aniversário dela, mas vai aparecer. Enquanto isso, aperta o aviãozinho e aperta o coraçãozinho aí pra gente ranquear bastante. Vai me escutando então, gente, olha só. Eu sempre fui movido por desafios, tá? Para eu te falar hoje o que realmente transformou a minha vida. Foi o que me trouxe até isso. Eu sempre fui movido por desafios. A vida toda, desde quando eu saí de casa para fazer faculdade. A gente, quando sai do ninho, tem esse sentido, né, de começar. A gente então começa a encontrar o significado da nossa vida. E fui morar sozinho para fazer faculdade. Junto com isso vem todo o reboliço. Veio a vida profissional, comecei a trabalhar. Final da faculdade veio a minha filha, tinha que sustentar. Então foram várias coisas que me desafiaram e me ensinaram muito a vida toda. Nesse processo de aprendizado que eu tive, né, de crescimento, de desenvolvimento, eu tive que ter muita insistência e foco naquilo que eu queria desenvolver e mostrar para mim mesmo que eu era capaz. Mesmo porque eu tinha que viver da minha profissão e eu tinha a minha filha, que dependia de mim. E não dependia de mim só na parte financeira, só no dinheiro. Dependia de mim na parte de construção da personalidade, construção mental, construção do que ela é hoje. Então eu tinha que ser aquela pessoa que ela fosse se espelhar. Né? O lado do pai, né? O paterno, que a gente se espelha tanto que a gente leva isso com a gente. Eu tenho os meus, cada um tem os seus, né? Então eu sempre fui motivado por tudo isso. Até que eu tive um convite para trabalhar fora do país e fui trabalhar na Indonésia, me mudei para a Ásia, me mudei para a Indonésia e fui trabalhar para uma rede de academias. E, enfim, né, a minha história está aí, já está mais do que batida. Mas o que chama muito a atenção nisso foi essa distância, esse tempo todo que eu morei fora do país. Foi muito tempo, né? Foram alguns anos. E apesar de eu vir para o Brasil com uma certa frequência a cada 6 meses ou por em torno disso, fazia muita falta, minha família, minha filha principalmente, mesmo eu estando lá para poder dar uma condição melhor de vida para ela estudar nas melhores escolas, fazer inglês, né, coisa que eu não tive a chance de fazer desde pequeno e tudo mais. Então isso me motivava. E sempre eu fazia planos para os próximos 10 anos. O que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? Então eu quero trilhar o meu caminho para poder chegar daqui a 10 anos e poder ter todas as conquistas que eu quero. Só que eu estava num ponto que eu já estava pensando em vir embora, sabe? Eu já estava achando, poxa, eu já cheguei no ápice profissional, eu tenho tudo o que eu quero, mas ainda falta, ainda preciso de mais alguma coisa. Eu preciso da minha família junto comigo. E na verdade, o acidente acabou acelerando esse processo. É claro que esse meio termo de eu entender que estava na hora de vir embora e realmente estar aqui de volta, tem tudo o que mudou a minha vida. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Sabe? E eu sei que, como eu falava na live passada, né, que o controle emocional está na nossa mão. Vai lá, foi? Então eu sei que, e por ter sofrido esse acidente e ter passado de controlador da minha vida para passageiro da minha vida, de uma certa forma, eu sentia muita ansiedade. E eu sei também que você, às vezes, tem muitos pensamentos que te limitam. E que talvez você sofra com isso há anos. Que provavelmente já tenha tentado de tudo para te ajudar nessa vida. E muitas vezes tenha se desanimado pelo processo. Simplesmente porque não funciona. Algumas coisas não funcionam. E que muitas vezes até você acredite que essas perturbações sejam mais fortes do que você.
Pensa até que isso tudo já dominou a sua vida. E aí você se acostuma com isso e começa a desistir. Na verdade, você está treinando a tua mente, treinando a tua mentalidade para se acostumar com o fracasso, com desistência. E é aí que a ansiedade começa a te dominar, começa a trazer coisas negativas para a sua vida. E você acredita que não é possível se libertar disso e nem fazer mais nada. E eu sei que muitas vezes as pessoas me chegam com essa dor, ou com essas dores, tá? E eu entendo profundamente, porque eu tinha tudo o que eu queria na vida. Um auge profissional, eu tinha muitas conquistas, mas de uma hora para outra eu não conseguia mais me mexer. Não só a minha carreira profissional chegou ao fim, como a minha vida quase chegou ao fim também. O meu irmão, quando ficou sabendo, largou tudo aqui, foi para lá para me ajudar. Se não tivesse ido, eu não teria sobrevivido. Da Indonésia eu fui para Singapura por questões hospitalares, até que ele conseguisse arranjar tudo para me trazer de volta. E foi exatamente isso que hoje me motiva muito. Então o que eu quero te mostrar hoje é boa parte disso. É uma parte que são coisas que eu nunca mostrei, pelo menos assim, em vídeos ou na live. Às vezes eu mostro durante as palestras, quando faço, mas são os motivos, as razões que transformaram a minha vida, que tiraram um cara que estava feliz profissionalmente, tá? E desconstruiu o que eu sempre construí na vida, o que eu sempre foquei. Mas aí eu estava no fundo do poço, tá? Eu tinha feito essa viagem, tinha tido a sorte, tive a sorte de chegar vivo ao Brasil, e eu vou te mostrar isso. Mas eu tinha que começar de novo. Eu estava numa cama, sem poder... um cara que viajou, conhece mais de 50 países no mundo hoje, nos 5 continentes, não conseguia sair do quarto. E quando eu consegui sair do quarto, eu ia para a sala. E era o máximo que eu conseguia, o máximo de distância que eu tinha para percorrer. Isso me deixava muito louco, muito maluco, de achar que minha vida tinha acabado. E aí eu parei para pensar e vi que tudo que eu tinha treinado, tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha ensinado para as pessoas a vida toda, serviu para me ensinar. E para saber que, não, como eu sempre digo, né, não tem uma luz no fim do túnel, tem uma saída lá. E se a gente sabe que tem uma saída lá, a gente precisa ter condições de sair por desse túnel, né, resolver esse problema. E foi isso que eu fiz, tá? Então, por muito tempo, deixa eu te mostrar aqui algumas fotos, quer ver? Olha só, essa é a minha tela. Imagina uma pessoa plena, né, profissionalmente desenvolvida, que estava numa situação confortável da vida. Esse era eu, esse sou eu hoje ainda, mas era eu antes do acidente. Olha só, tá? Mais uma. Até que tudo aconteceu e tudo modificou. E essa foi a forma que eu vim, que eu estava no avião e passei por 34 horas nessa posição. Olha que interessante. Eu vim amarrado numa maca, em cima do encosto de cabeça, embaixo do bagageiro de cabine. Por 34 horas e por um milagre, ou por muitas pessoas que estavam engajadas nisso e orando por isso, depois de 34 horas de viagem, eu sobrevivi, cheguei ao Brasil e estava vivo. E eu vim de lá para cá, ligado no respirador mecânico, com algumas infecções, com uma febre que não baixava por nada, e eu já tinha perdido mais de 30 quilos. Então eu estava muito debilitado e provavelmente eu não conseguiria completar essa viagem. E olha só, todo mundo que foi me buscar, o meu irmão que estava lá, os meus pais que ficaram aqui, sabiam desse risco. E por me conhecerem, eles sabiam que, poxa, se tem uma chance de vir embora, o Renato vai querer tentar. Então, empacota e traz, porque ele vai querer lutar por isso. E foi exatamente o que a gente fez. Foi exatamente o que meu irmão e os médicos fizeram, e foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei vivo no Brasil. E aí estava eu. Esse era eu lá, quando me embrulharam e falaram: vamos fazer isso junto? Vamos terminar o que a gente começou? Mas olha só,
Na época do acidente, foi um alarme muito grande, né? Eu tinha vindo de férias para o Brasil, eu tinha passado Natal e Ano Novo aqui, e fui embora no dia 8 de janeiro. Meu acidente foi no dia 25 de janeiro. E olha só, 5 dias antes, 4 dias antes do meu acidente, na verdade, o meu avô, o pai da minha mãe, havia falecido. Então foi assim, um rebuliço de coisas ao mesmo tempo. E aí vem a ligação, o telefonema, avisando que eu tinha sofrido um acidente e tinha quebrado o pescoço. E o meu irmão largou tudo aqui, jogou tudo para cima e foi lá para me ajudar. Foi isso que aconteceu. Fora isso, né, a minha mãe começou a fazer uma mega campanha aqui no Brasil, a nível nacional mesmo. Eu fui parar até no Jornal Nacional, no Fantástico, como notícia. E montou essa cadeia de gente torcendo por mim. Então olha só, tinha meu irmão que largou tudo e foi lá para me socorrer. Eu tinha um monte de gente aqui rezando, e um monte de gente mesmo, não era só a minha família, era muita gente que tinha trabalhado comigo, fazendo aula especial, fazendo eventos para arrecadar dinheiro, rezando, muita gente ligando e avisando meus pais, pedindo, olha, eu sou da religião X, Y, e nós não podemos fazer nenhuma doação, mas nós queremos colocar o nome do Renato lá para poder rezar por ele. E essa rede, essa cadeia de gente orando por mim, foi o que ajudou. Com certeza foi o que ajudou, que deu força para que isso acontecesse. E olha só, o que eu vou mostrar agora são alguns vídeos curtos, tá? De todo esse transporte, de tudo isso que aconteceu. Olha só, esse é um vídeo dentro do avião, quando eu estava lá na maca, toda uma UTI montada por baixo, o avião estava levantando voo, esse é meu irmão rezando, e a chance de eu completar essa viagem era mínima, era muito, muito pequena a chance. Olha só, essa era a UTI montada dentro do avião, são os cilindros, olha lá. Esse é o médico falando, respirador mecânico, toda a monitoração cardíaca, e eu preso lá. E foi um avião normal, um avião de carreira que a gente fala lá. Todos os outros passageiros por lá. E foi assim que estruturaram tudo para que eu viesse. E olha só que interessante. Esse vídeo que eu vou mostrar agora foi do dia que eu cheguei, foi da hora que eu cheguei. Eu cheguei em São Paulo, me transferiram desse avião maior para um avião menor UTI e me levou de São Paulo para Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, onde eu fiquei mais um tempo de hospital até que eu saísse do respirador mecânico e tudo mais. Então esse é um vídeo que me comove muito, se a minha mãe tiver aí, segura o choro agora. É um vídeo que me comove muito quando eu vejo até hoje, porque foi o reencontro com a minha família. E olha só, não foi só o fato de eu poder estar de volta com a minha família. A minha lesão, meu comprometimento clínico é muito alto. A minha lesão é uma lesão medular de nível cervical 3. Se tivesse sido cervical 2, alguns milímetros para cima, compromete a musculatura respiratória e é incompatível com a vida. Então, cervical 3, pelo menos eu estou vivo. Consegui fazer essa viagem. E a estatística mundial diz que só 2,8% dos lesados medulares a nível cervical 3 sobrevivem com o intelecto preservado. Então o fato não foi só que eu cheguei vivo ao Brasil, foi que eu tive a chance de reconhecer os meus pais, o meu irmão que foi lá me ajudar e a minha filha. Olha só, dá uma olhada nesse vídeo. Esse é meu irmão. Esse é meu primo, um dos médicos que foi me buscar. E eu chegando no HC em Ribeirão. A minha mãe, meu pai e minha filha. Minha filha. De novo, mais uma?
essa foi a chegada, foi o final da jornada. 34 horas depois de eu ter saído de Singapura, eu estava em casa com a minha família. Então, finalmente, depois dessa jornada toda, 34 horas depois de eu sair de Singapura, de eu ter parado na Espanha para fazer a conexão, eu não troquei de avião, continuou o mesmo avião, que veio até São Paulo. E aí eu cheguei vivo em São Paulo, consegui chegar a Ribeirão Preto e estava vivo, estava com a minha família, apesar de eu ainda ter toda uma jornada pela frente. Então olha só, o que mudou a minha vida para sempre foi isso, não foi só o acidente. O acidente, sim, transformou tudo, mas esse fato de ter essa cadeia de gente orando por mim, rezando por mim, me dando todo esse suporte, e de eu poder chegar vivo, reconhecer minha família e fazer parte de uma parcela pequena de pessoas que têm a sorte de sobreviver com o intelecto preservado, isso sim me motiva muito a produzir qualquer coisa que seja, mesmo que seja aqui do meu quarto hoje, usando as redes sociais, poder tocar na vida das pessoas e me usar como exemplo e falar que, olha, se um cara com todo o comprometimento que eu tenho conseguiu, pelo menos esse cara pode te motivar, pode te ensinar como ele fez e te motivar para que você aprenda a se liberar, se libertar e se livrar de toda ansiedade, de todo medo e de todos aqueles pensamentos que já te limitam há muitos anos. Exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, porque eu sei exatamente o que cada pessoa sente quando chega até mim procurando por ajuda. E olha só, eu estava no Brasil, mas eu não estava livre de tudo isso. Eu ainda tinha que reestruturar a minha vida. A minha casa inteira tinha ficado lá na Indonésia. Não tinha WhatsApp ainda. Eu precisava mandar e-mail, a minha mãe não fala inglês. Precisava ficar soletrando para ela poder escrever, me mandar em inglês. E era todo mundo me ajudando. Todo mundo que tinha rezado por mim, todo mundo que me ajudava. O meu irmão que foi lá me buscar, os médicos que foram lá me buscar. Então, o motivo principal de eu não ficar parado, e eu tinha um motivo, eu quebrei o pescoço, eu tinha todo o motivo do mundo, o melhor motivo do mundo, para não fazer mais nada da minha vida, e ficar na cama o resto da vida. Mas eu não podia deixar de, não prestigiar, mas agradecendo a todas as pessoas, principalmente aos médicos, ao meu irmão que foi lá buscar, e os meus pais que ficaram por aqui dando todo esse suporte. Eu precisava valorizar o trabalho deles. E foi exatamente isso que eu fiz. Levantei da cama, claro que não, né? Alguém me pôs na cadeira, mas eu tive que ir para a cadeira, eu tive que dar um jeito de inventar um dispositivo que eu pudesse usar meu telefone para poder mandar os e-mails, conversar com o pessoal de lá, organizar minhas coisas, trazer para o Brasil as minhas bicicletas e tudo mais que tinha ficado lá. E com isso comecei também a ajudar outras pessoas. Esse dispositivo que eu inventei está no mercado, já está ajudando muitas outras pessoas que já voltaram para a faculdade, já voltaram para o trabalho por causa disso. E isso me deixa muito contente. E da mesma forma, quando eu conversava com as pessoas e eu falava, olha, você passou por tal fase, eu elaborei 7 fases que toda pessoa passa depois de qualquer problema, qualquer trauma. E as pessoas se conectavam muito com isso. E foi exatamente por isso que eu comecei a ajudar outras pessoas. E aí houveram 2 fatores. O primeiro, para eu poder agradecer com gratidão a todas as pessoas que me ajudaram, tanto na campanha, quanto rezando, quanto aqui em casa, minha família, meus irmãos e os médicos. E agradecer a todo mundo que de uma certa forma ainda continuava me ajudando a seguir adiante. E dessa forma eu poderia retribuir ajudando outras pessoas também. Mas tinha uma razão ainda extra nisso tudo que me motivava, que me dava um calço maior para continuar em frente. A minha filha que hoje faz 18 anos, olha só, na época do acidente tinha só 10 anos. Tinha acabado de fazer 10 anos em novembro, e o acidente foi em janeiro. Então eu precisava ser de novo um exemplo para ela. Eu precisava olhar para ela e ver ela me olhando com com as estrelinhas nos olhos. Eu não sei se ela já está por aí, Fer, tá me escutando? Sabe, saber que o pai dela não é um cara que simplesmente desistiu da vida.
Porque não existe nada nesse mundo tão ruim que não possa nos ensinar alguma coisa e ser motivo para a gente querer superar aquilo. Eu não comecei falando que eu sempre fui movido a desafios? Tá aí o meu maior desafio hoje. E é dessa forma que eu quero provar para todo mundo que eu ainda consigo, não sei o que ainda, mas que eu consigo produzir alguma coisa e mostrar que ainda sou útil, ajudando as outras pessoas. Essa é a minha jornada agora. Entender tudo que eu passei, entender o que todas as pessoas que me procuram passam e poder ajudar da melhor forma possível. Essa é a forma hoje, então, que eu trabalho. Olha só, os bastidores aqui de quando a gente está ao vivo, de quando eu estou ao vivo. É claro que tem pessoas me ajudando, mas é assim que eu vivo hoje. Olha só, geralmente o que as pessoas veem não é o complemento da realidade, mas uma parte dela. Dá uma olhada nisso, ó. Em volta do aparato todo, das luzes, computador, o meu texto lá em cima e tudo mais, tem um balão de oxigênio do lado ali. Então, com todo esse comprometimento e que tudo aquilo que me limita, eu ainda consigo dar um jeito, porque eu sempre digo que quem quer vai lá e faz, e quem não quer inventa uma desculpa. Toma cuidado, então, para quando você estiver inventando uma desculpa e explicando aquilo que você talvez não queira fazer. E que o meu exemplo seja só o exemplo para você saber que é possível. Esses são, o do meio é meu irmão, o da direita, de óculos lá no fundo, é o meu primo, que é um dos médicos que foi me buscar, e o da esquerda é o outro médico que foi lá me buscar em Singapura. Eu não podia deixar o trabalho desses caras, todo o que eles fizeram, ter sido em vão, e ficar o resto da vida deitado, reclamando da vida, dando mais trabalho ainda para todo mundo. Eu precisava valorizar o trabalho deles. E mais ainda, além disso tudo, eu precisava voltar a ser o exemplo para minha filha. Essa é uma foto da época de quando eu saí do Brasil. Ela tinha 4 anos de idade. Olha lá. E isso foi um tempo depois, quando eu já estava aqui. E é a razão de eu estar produzindo tudo isso hoje, para poder deixar um legado para ela. Porque eu tive a opção de escolher ou de ficar reclamando, para o resto da vida reclamando, encostado no problema, e eu tinha motivo para isso, ou simplesmente levantar e ser o melhor exemplo que eu podia ser para ela. E olha só, pelo tanto de comprometimento clínico ou pela severidade de comprometimento clínico que eu tenho, eu tinha muita ansiedade. O que me gerava muita ansiedade era o fato de eu pensar que eu não podia estar presente na vida dela quando ela precisasse de mim como um pai. Eu posso vir a óbito na próxima parada respiratória ou simplesmente a qualquer hora. Mas enquanto eu tenho a chance e eu posso produzir, eu vou tentar fazer o meu melhor para poder ser o melhor exemplo que eu puder ser para ela. Essa foi o meu motivo. Era sobre isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A razão pelo qual eu tento ajudar as pessoas hoje. Eu tento me motivar para poder ajudar todas as pessoas e com certeza deixar um legado melhor possível que eu puder para minha filha. Para ela saber que, poxa, se o pai dela com toda essa debilidade conseguiu, superou, venceu, qualquer pessoa consegue. E principalmente ela. E hoje eu já tenho muitas pessoas aí que já são ajudadas pelo meu processo, pelo meu método, que fica um legado, que fica um exemplo de tudo o que eu fiz e que ela sabe que não importa o que aconteça, a gente consegue superar qualquer problema, qualquer ansiedade, qualquer medo e qualquer pensamento que nos limite aí a vida toda. Cadê Fê? Você tá por aí? Tá me ouvindo, Fê? Sim. Que linda! Gente, então eu apresento para vocês hoje pessoalmente a garota mais linda desse mundo, a Fernandinha. Parabéns, filha. Felicidades de novo, né? Muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita sorte, muito sucesso nessa vida. Se apresenta aí pro pessoal. Fala um oi pro pessoal.
Já sabe, todo mundo sabe que você é envergonhada, não se preocupa. Só fala um aí. Isso é estranho. Muito feliz, viu, Fê, de você ter é, participado aqui da minha live hoje, para todo mundo te ver que você é uma garota linda e que agora é uma mulher, né? Uma mulher linda. Hã? E aí? Todo mundo sabe que você gosta de ler, mostra aí. Quer mostrar alguma coisa? Os livros? O que você está lendo agora? Agora, eu tô lendo esse. Ah, é a última coleção que você comprou? É. Que bom, fantástico. E aí, fala um oi pro pessoal. Oi. Obrigada pra quem tá mandando parabéns. Ah, muito Eu bem, vi. olha aí. Tá todo mundo aí, a vó Bia, a vó Meca. Então tá bom, Fê, tá com vergonha, não vou ficar te constrangindo muito. Manda um beijo pro pessoal então aí, manda um alô. Se quiser falar um pouquinho do pai, desse trabalho todo, o que você acha disso tudo? Falar obrigada pra quem tá me dando parabéns. Obrigada pra quem vê a live do meu pai. Ele merece muito por tudo que ele já fez e faz. É uma inspiração. Ah, obrigado, Chuchu. Tá bom então, tá com vergonha, né? Eu prometi que não ia esticar muito. Tá bom, Fê. Obrigado, viu? Obrigado por ter participado. Dá um beijo a todo mundo aí. Aproveita o resto do seu aniversário e vida nova pra frente. Daqui pra frente. Sim. Te amo muito, viu? Te amo. Fica com Deus. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Que legal, olha só. Então apresento para vocês a Fernandinha, que é a razão disso tudo, né? E as pessoas às vezes me perguntam: e o que te dava muita ansiedade? O que te deu mais ansiedade? E olha só, o fato de eu pensar que talvez eu não tivesse vivo para poder ensinar qualquer coisa que eu pudesse ensinar para ela, voltar a ser o herói dela. Tá? A gente fazia tudo quando eu vinha de férias, a gente fazia um monte de coisa juntos, a gente era muito ligado. A gente é muito ligado, né? Não era. Mas eu tinha que voltar a ser o herói dela. E eu precisava fazer com que ela visse isso. Porque não é falando que a gente influencia positivamente na vida de ninguém, mas é fazendo. E eu precisava fazer alguma coisa para transformar não só a minha vida, ressignificar isso tudo, não só valorizar o trabalho de todo mundo que me trouxe vivo para o Brasil, mas principalmente de poder dar o exemplo para ela. Quando ela se sentisse sozinha, se sentisse ansiosa, ou se sentisse com medo, ou até criasse os pensamentos que poderiam começar a limitar a vida dela, que ela pensasse no pai dela, que o pai dela conseguiu, que o pai dela fez e que o pai dela não parou por causa de um pescoço quebrado, por causa de alguns problemas muito sérios e definitivos. Eu faço disso hoje o meu propósito de vida. Poder ensinar as pessoas, porque eu não consigo mais trabalhar com o que eu trabalhava antes. Não consigo mais pedalar, que era a minha paixão de antes. Mas hoje eu tenho outras razões, outras coisas que me motivam e outras coisas que me deixam muito animado, muito feliz. E uma delas é poder ajudar a cada um de vocês. Por isso que eu dou o meu máximo, dou o meu melhor. E ajudando as pessoas dessa forma é a forma de eu ressignificar a minha vida. De eu usar tudo o que eu aprendi até hoje e que venho aprendendo para poder ajudar outras pessoas da melhor forma possível. E essa é a melhor forma de eu deixar aí o meu legado. E as pessoas vão lembrar de mim não como um cara que quebrou o pescoço, que fez tudo na vida, mas quebrou o pescoço e acabou.
mas vão lembrar de mim como um cara que fez tudo na vida e um pescoço quebrado não parou, porque eu continuo trilhando, mesmo com todo o comprometimento clínico, mesmo precisando de uma enfermeira comigo 24 horas por dia, mesmo precisando de um balão de oxigênio do meu lado o tempo todo, eu ainda consigo produzir e consigo ajudar as pessoas da melhor forma possível, da minha melhor forma possível. E que bom saber que essa minha melhor forma possível está dando resultado e está podendo ajudar outras pessoas. Lembra que para você ver resultado, não é importante só que você tenha a teoria. E escute, veja as aulas e me escute falando. Seja motivado pelo que eu estou falando. É preciso que você coloque em prática. Pratique, pratique e pratique. Lembra de como a gente faz um pão? Você não consegue fazer um pão só lendo a receita. Você precisa ler a receita e ir lá colocar a mão na massa, literalmente, né? Amassar o pão. Aí o primeiro pão que você fizer não vai ficar bom, vai ficar longe de ficar um pão. Talvez nem saia nada. Aí você volta na receita, lê mais um pouquinho, vê mais algum detalhe, pergunta alguma outra coisa diferente para alguém e pratica de novo. Vai lá tentar fazer de novo. E aí vai sair um pouco melhor. Mas aí você vai de novo na receita, pergunta para mais alguém e tenta fazer de novo o pão. Então, quando a gente vai na teoria e põe em prática, te estimula a saber mais da teoria e te estimula a colocar mais em prática para ficar melhor. Que vai te estimular e voltar para a teoria e saber mais ainda e colocar mais em prática. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você se aprofunda na teoria, me escuta falando, escuta tudo que eu tenho para ensinar e põe em prática, melhor você fica. Não existe fórmula mágica para se livrar da ansiedade. Muito menos do que gera medo e pensamentos limitantes. Mas olha só, se tem algum caminho para percorrer e algumas atitudes a tomar, é realmente de saber a teoria, escutar com quem já passou por isso e aprendeu e pode te ensinar e praticar. Colocar em prática tudo isso que eu estou te ensinando. Entrou a Lilian falando que entrou aqui de um jeito triste hoje, e hoje né, é outra pessoa. Obrigado. Olha só, eu espero realmente que tudo isso que eu produzo tenha realmente te ajudado de uma forma grandiosa. Sempre, no primeiro passo é o começo. Quanto mais você pratica, quanto mais você participa disso, Lilian, melhor fica. Faz sentido? E é exatamente esse o pagamento que eu tenho de saber que todo o conteúdo que eu produzo e tudo que eu faço, tudo isso que eu me exponho até a fazer, vale a pena e melhora a vida de alguém. E se isso melhorar a vida de algumas pessoas ou de muitas pessoas, eu fico muito contente. Porque o legado disso tudo é saber que a minha filha tem o exemplo para ser seguido. Tá? Essa prova toda, de escutar vocês falando e saber que o pai dela conseguiu, com todas as limitações, ajudar outras pessoas. A Beth falando aí, ó. Hoje eu sou uma nova criatura, seguindo o seu exemplo. De tudo eu tiro algo positivo. A Beth é uma das minhas alunas, que faz parte até do meu grupo de mentoria. Eu tenho um grupo onde eu mentoro as pessoas e conduzo elas através da jornada toda. E a Beth é uma dessas transformada. Olha só, hoje ela consegue ver pontos positivos em todos os lugares. E isso faz bem da melhor forma possível. Olha a Dani falando aí. Quando a gente decreta a felicidade na nossa vida, tudo muda. Pensamento positivo é força atrativa. Se você pensar positivo, coisas boas vêm. Tá? Se você ficar pensando sempre negativo, vai estar negativa, a tua energia vai estar negativa, e aí coisas boas não vêm. A Gerlane aí. Realmente essas lives estão sendo transformadoras em nossas vidas. Que bom, Gerlane. É muito bom te ver por aqui. Eu espero realmente estar ajudando. Eu quero que você saiba que pode contar comigo sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque esse é o meu objetivo de vida agora. Poder usar tudo isso, o que eu enfrentei, o que eu sofri, eu não ia sofrer, mas enfrentei para poder ajudar outras pessoas. E às vezes as pessoas olham para mim e falam, mas o que de bom tem nisso tudo? O que de bom tem no que está acontecendo? Gente, olha só, o que de bom tem em eu ter quebrado o pescoço? O que de bom tem em eu ter quebrado o pescoço, ter quase acabado com a minha vida, é que hoje eu posso ajudar outras pessoas, posso tocar o coração de outras pessoas
e mudar a vida de outras pessoas e, principalmente, ainda continuar sendo o melhor exemplo que eu posso ser para minha filha. E tenho certeza que ela vê isso. E palavras não traduzem e nem exemplificam tudo isso, o que ela sente, o que ela vê. Exemplo, fazer vale mais do que falar. Sempre. A Bia é um cara gigante. Obrigado. A Cássia, você é um enviado de Deus para ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, né? E eu falo realmente que muita visão de otimista passa a mão na cabeça, pessimista aponta o dedo, mas na minha visão, eu acho realmente que Deus escolhe as pessoas que são fortes o suficiente, emocionalmente, mentalmente, para passar por situações difíceis, críticas como a que eu passei, poder aprender com tudo isso, superar tudo isso e usar isso de exemplo para poder ajudar outras pessoas. Então, olha só, essa é a minha jornada, eu aceito isso, e o melhor disso tudo é saber que está dando certo, que eu estou ajudando outras pessoas. Olha a Beth acabou de dizer aí que está transformada. Olha a Dani falando aí. São pessoas que fazem parte do meu grupo de mentoria. Tá? E um mentor serve para isso, para falar, aperta esse parafuso que vai funcionar. Esse é o ponto crucial. Então aprende. Eu estou aqui para te ensinar. Não me importo de usar o meu exemplo, de me expor desse tanto, para que você entenda que é possível. Então, se você já vê a luz do fim do túnel, sabe que tem uma saída lá. E eu vou te ensinar a sair por lá, a sair desse túnel. E sair desse túnel significa se livrar da ansiedade, dos medos e dos pensamentos que te limitam. Como eu sei disso? Passando por isso, entendendo profundamente como é isso, como é a cabeça de quem sente isso. As pessoas às vezes chegam até mim e falam: poxa, todo mundo fala que é besteira, todo mundo fala que é bobeira, todo mundo fala que eu tenho que melhorar isso. Eu entendo, escutei muito disso também. Escutei muitas pessoas falando que isso era besteira minha, que isso era. Eu precisava mudar a minha cabeça, que eu precisava, mas ninguém sentou do meu lado. Eu, pelo menos, não tive ninguém que sentasse do meu lado, segurasse minha mão e falasse assim: ó, lascou. Para não falar um palavrão. Minha mãe tá aqui, não pode, né? Lascou. Agora a tua vida vai ser assim, assim. Você vai precisar disso. Você precisa pensar dessa forma. Você precisa usar tal ferramenta. Eu não tive ninguém que me ajudasse dessa forma. Claro que tive minha mãe do meu lado, os meus pais do meu lado o tempo todo. Foi uma grande ajuda. Mas não tive ninguém que passou por dentro de um problema real, que viveu isso para me mostrar. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Passando por dentro desse problema real, sobrevivendo, superando e me livrando desses problemas, eu sei, eu te entendo. Eu entendo que o teu problema não é frescura, como todo mundo fala. Tá? O seu problema não é besteira. Eu entendo isso, eu passei por isso. Me falaram isso também. Então eu entendo isso e sei como te ensinar a resolver isso. Então tá bom, gente, vamos lá. Fiquem com Deus, um beijo grande a todos. Parabéns para minha filha. Se ela estiver me escutando, não deve estar mais, deve estar lá jantando já uma hora dessa. Gente, um beijo grande a todos. Saúde, sorte e sucesso sempre. Fiquem com Deus. Gratidão.